Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, mais um episódio do nosso Pô de Graça. Nosso Pô de Graça está aqui para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida de algumas pessoas. Ainda nesse tempo, Jesus não deixou de operar maravilha. Nós temos testemunhos muito fortes para que você possa ser edificado. Mas antes desse testemunho de hoje, eu gostaria que tu fizesse uma coisa para nós. Dá o seu joinha aí, dá o seu like. Como é que é, gente? Aperta o sininho também. A produção falou para mim falar sobre o sininho. E tem uma coisa nova que você pode fazer. Você não somente pode se inscrever no canal, como também pode ser um assinante do canal para nos ajudar a trazer outras pessoas. E se você tem um testemunho forte aí na sua cidade, você quer compartilhar conosco, se você mora no Rio de Janeiro e quer vir aqui no nosso estúdio para poder fazer a gravação com a gente fica muito grato. Mas se você não mora na cidade, mas quer assim mesmo contar o testemunho, por favor, entre em contato com a nossa produção. Está aqui o contato abaixo, você vai poder fazer contato com o pessoal vai pegar a sua história, nós vamos narrar aqui a sua história. E vai ser interessante que pessoas que talvez estejam passando situações igual a sua, vai se identificar e vai ter a vida transformada através do teu testemunho. Compartilhe isso. Mas vamos lá. Hoje nós temos aqui conosco um casal maravilhoso, transformados por Cristo e que vieram através de um testemunho passado. Alguém falou sobre eles e nós convidamos eles. Eles estão aqui. Está aqui Tiffany e Tauan. Por favor, gente, fala pra gente, quem é Tauan e quem é Tiffany? Meu nome é Tauan, eu tenho 26 anos, congrego aqui na Igreja Evangélica Ministério Crescer, a qual o senhor é líder, e vim aqui hoje para falar um pouco do testemunho da minha vida, e creio que com esse testemunho, vidas podem ser transformadas assim como eu fui transformado. E essa aqui é minha esposa, Tiffany. Oi, meu nome é Tiffany, tenho 24 anos, sou diaconisa do Ministério Crescer, né? E eu fui transformada pela graça do Senhor Jesus. Coisa linda, gente, coisa linda demais. Eu sei um pouco da história de vocês porque vocês foram comentados aqui através de um testemunho forte da nossa irmã Damiana. Mas, para quem não sabe, Tiffany é filha de Damiana. Então vamos começar assim. Primeiro, como Tiffany conheceu Jesus, conta a sua história e depois a gente vai ouvir a história do Tauan. Primeiro, Tiffany, vamos dar honra às damas. Então, eu congreguei aqui durante 2 anos, 2015, 2016, eu congreguei aqui no Ministério Crescer, né? Me batizei, fui levantada aspirante, né, no Ministério Crescer, e logo após isso eu me afastei, né? Fiquei uns 3 anos, né, afastada, e a partir daí minha vida ficou totalmente destruída, né? Eu vivia uma vida que, como eu posso falar, totalmente destruída. Eu bebia, comecei a fazer coisas que antes eu não fazia. Comecei a beber, comecei a me prostituir. E você tinha, desculpa perguntar, assim, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Quantos anos eu tinha? Eu tinha, acho que 17. 17 anos. 17, você 16, entrou para a igreja com 17 ou você entrou para a igreja antes? Não, entrei para a igreja antes, depois me afastei. Quando entrei para a igreja eu tinha 16 anos, assim. 16 anos. Aí ficou Isso. 1 ano, 2 anos, Isso. 2 anos na igreja, então Isso. saiu com quase 18, quase de maior. É, Né? Então com esse 17 tu sai e vai viver a sua vida. isso, saí para viver minha vida. E aí que você começou a ter uma vida destruída, foi isso? Isso, totalmente destruída. Eu comecei a fazer coisa que antes eu não fazia, né? Comecei a beber, aí comecei a andar com amizades, né? Que a partir daí eu comecei a beber, fumar, usar drogas, assim. E o que vinha na cabeça tu fazia? Fazia. O que vinha na minha Isso. cabeça eu fazia. Bom, e nessa situação sua que você encontrou o Tauan, você encontra o Tauan na igreja, como foi? Conta essa parte aí pra gente. Não, encontrei o Tauan depois, assim. Depois, né, de que eu saí da igreja, fiquei no mundo, fiquei uns 2 anos, assim, depois eu conheci o Tauan. Depois eu conheci ele. Essa foi a tua história. E o encontro foi como? Como foi esse encontro? Eu tava numa festa, né, e ele me viu na festa e a gente se apresentou um pro outro, né, e a partir daí começamos a nos falar, começamos a manter contato e... Os dois lá no mundo, vendo a sua vida, curtindo. Legal. E nesse interim vocês viveram muito bem. E como foi, Tauan? Conta pra gente
como foi o seu encontro com Jesus, o seu. Porque o dela eu entendi que ela já encontrou quando era mais nova, né? Se batizou, estava direito na igreja, mas aí teve a sua recaída. Isso. E foi para o mundo, e no mundo aí o mundo começou a destruir. Mas estava viva. Estava viva. Abatida, mas não destruída. Estava viva ainda. Aí encontrou o Tauan. E o Tauan, como é que foi esse negócio aí, os dois juntos? Como é que tu encontrou Jesus? Como é que Jesus entrou na sua vida? E a Tiffany tocou numa parte boa aí, né? Que ela falou que a vida dela era totalmente destruída, foi totalmente... E eu acho que quando ela me conheceu, ficou pior, né? Quando eu era do mundo, a vida dela comigo, casado, acho que ela pagou todos os pecados dela comigo. Quando ela me conheceu. Que ela achou que eu era gente boa, foi se aproximando de mim. E tudo que eu fiz pra ela de ruim, eu acho que desde o momento que ela se afastou da igreja, continuou só curtindo o mundo, eu acho que naquele momento ali foi uma coisa bem trágica pra ela, porque eu fazia muitas coisas ruins com ela, né? Eu batia nela, eu traía ela sempre foi uma mulher fiel, desde quando ela começou a morar comigo, ela foi uma mulher fiel comigo, e eu traía ela, eu batia nela, eu mentia pra ela, eu fazia todas as coisas que muitos homens, bispo, que estão no mundo, fazem com as suas esposas. Eu fazia com ela. E ela achou que tinha encontrado o príncipe encantado. E ela achou que tinha encontrado o príncipe encantado. E eu acho que, como ela já teve esses 2 anos aqui na igreja, então ela falou, poxa, cara, eu vou levar esse cara pra igreja. A única forma de ele mudar é eu levando ele pra igreja. E foi aonde que eu fui transformado por Deus e eu virei um homem de família, virei um esposo bom pra minha esposa, né? Aonde ela me trouxe aqui num culto, era um culto de quarta-feira, eu vim, antes disso ela já vinha na consagração, saía de casa 8 horas da manhã, chegava em casa meio-dia, eu falei, pô, que consagração é essa? Que tu sai de casa 8 horas da manhã e chega em casa meio-dia, porque isso confunde a mente de muitos homens, bispo, hoje em dia também, tem homens que ficam perturbados porque as mulheres saem de casa, vai e eu falava, pô, tu tá saindo com o pastor, tá saindo com o obreiro, tá saindo com alguém da igreja, sai de casa 8 horas da manhã e chega meio-dia, que negócio é? Mas porque o inimigo coloca isso na nossa mente. Verdadeiramente coloca, porque eu passei por isso. Eu não tô falando que eu escutei a história, tô falando porque eu passei. E ela chegava em casa meio-dia, tu vai pra onde? Eu vou pra consagração. Tu vai pra onde? Eu vou pra consagração. Todo sábado ela vinha pra consagração. Teve um dia que eu fui apertado um pouco, e eu chorando, eu lembrei do cunhado dela, que é o pastor Wallace, que é meu pastor. Que ele fazia sempre oração na casa dela, eu ia na casa dela, ele sempre fazia oração. E eu liguei pra ele, pô, como é que eu faço para conhecer aí? Ele, pô, vem no escuto. Mas ele não me dava muita atenção. Ele achava que eu só tava vindo por ela. Que eu tava no oba-oba, que eu tava... Mas cuidou de mim e até o dia que eu vim aqui no culto de quarta-feira. Cheguei aqui num culto de quarta-feira. Tava no início de um voto. Acho que era o mantenedor, né? O mantenedor, que hoje é o voto de Gideão. E ali eu não tinha dinheiro para fazer esse voto, mas eu falei, mas o senhor falou tanto de voto, o senhor falou da história de Ana, o senhor falou do voto de Isaac, a história de Isaac, e ali eu tava com R$50, e aí a gente veio, sobrou, era R$4 a passagem, sobrou 36, não é isso? 36, eu sou muito ruim de matemática, muito ruim mesmo. Sobrou isso, R$36, 36, 448, 30... Você estava com quanto? Tava com 50. 50. Pagou a passagem? Minha e dela. R$8. Isso. Pagou 42. R$42. Eu peguei, coloquei dentro do envelope. Eu não tinha os R$100 do mantenedor. Coloquei dentro do envelope e fiz um voto com Deus. Pô, vou na minha mente, naquela época, eu falei, pô, vou na ideia desse negão aí. Falei comigo mesmo, vou na ideia desse negão aí. Vou fazer um voto, vou ver se isso é verdade. Porque eu nunca acreditei em nada. Nunca acreditei na macumba, eu nunca acreditei no espiritismo, eu nunca acreditei nos evangélicos, quando eu via uma pessoa marchando no poder, cheia do Espírito Santo, eu falava que era mentira. Quando eu via alguém rodando nos terrenos, nas coisas, recebendo, eu achava que aquilo ali era mentira, que aquilo ali era um folclore, porque eu era sempre fui muito pro lado da ciência. Eu acreditava que a gente vinha do Big Bang, teoria da evolução, acreditava naquilo tudo. Então, para mim, era tudo mentira. Mas quando eu fiz aquele voto, que eu vi que foi verdade. Parece uma coisa... Puf. Aí eu falei, rapaz,
O negócio é verdade, aqui o negão falou, é verdade. Eu até comentei com ela. Mas eu botei os R$ 42 e fui pra casa andando. Na época eu tava com a perna quebrada, foi o meu primeiro acidente. E a gente foi embora andando. Eu fui embora conversando com ela. Pô, será que vai... Ela, então, eu falei, eu fiz o voto. Não te chamou pra igreja? Eu só fiz o voto. E ali foi eu começando a minha caminhada como cristão. Então, esse foi o ápice da situação, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui. A Tiffany se afasta. Isso. A vida começa Desandar. desandar. Nunca tinha usado Não. droga, começou a usar, começou a ter outras companhias, e encontrou o Tauan. Foi Isso. mais ou menos isso, né? Isso, encontrei ele. Era o príncipe encantado. Quando tu viu esse cara bonitão, tu falou assim, esse é o cara da minha vida. Isso. Esse Esse é o cara. cara da minha vida. Aí nós conversamos, né? Aí aquela coisa, né? Ah, vai ser assim. Cheio de projetos. Isso. Ele bom de lábia. Muito. Muito bom de lábia. Ganhou. Isso, vai ser assim, né? E quando tu viu que não era nada disso? Aí eu fiquei frustrada. E eu sofria muito, porque, tipo, a gente foi morar junto, eu imaginava uma coisa. Agora eu ganhei minha liberdade, encontrei um homem de Isso. verdade, me assumiu, não vou ficar mais na mão de um de outro, agora esse é o meu homem. Fui morar com ele e achei que ia viver uma coisa e era uma coisa totalmente diferente do que eu achava que a gente ia viver, né? Eu achava que ele ia ser fiel a mim, como ele falava, não ia me trair, né? A fala é boa, mulher gosta de ouvir isso. Isso, não ia me trair, não ia viver aquele relacionamento de brigas e tal, aquele relacionamento abusivo, né? E foi totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E quando a tua ficha caiu, assim, pô, não tem jeito, eu vou ter que voltar para Jesus. Isso. Qual foi quando é que chegou nisso? Teve um exato momento que aconteceu uma coisa muito grave e aí a tua ficha cai, olha, eu preciso de Jesus. Teve esse momento? Sim, foi um momento que nós estávamos brigando muito por conta das traições, né? Eu já tinha arrumado minhas coisas para ir embora, eu falei, não quero mais, eu vou embora. E ele falou, não, Tiffany, por favor, não vai embora, me dá uma chance, vou melhorar e tal. Aquela história, né? Vou melhorar. O cara violento vira aquele amor de pessoa. Vou melhorar, não vou mais fazer isso e tal. Aí eu falei, então tá bom. Mas eu já estava decidida a ir embora, eu já tinha feito minha mala, tinha arrumado as coisas, tudo. Aí eu falei, mas pra mim já tinha acabado, porque eu sentia que ele não ia mudar, entendeu? Eu sentia que ele não ia mudar, mas eu tava ali, não, vou dar essa chance e tal. E a partir daí ele saiu, né? Ele foi pra uma festa. E eu fiquei em casa pensando, já com tudo pronto para mim ir embora, né? E eu já ia pra consagração, né? Eu já ia pra consagração, tal, ia na igreja direto, eu já estava querendo voltar, né? Já estava querendo voltar para Jesus, meu coração já estava voltado para isso. E ele sempre falava para mim, Tiffany, por que você não volta? E eu ficava, cara, se eu voltar aí que vai piorar de vez. Eu achava assim, vou voltar, vai piorar de vez. Porque se ele já faz essas coisas comigo, eu tô no mundo. Se eu entrar pra igreja, pronto, acabou. Aí vai piorar tudo. Porque aí ele vai fazer as coisas, aí eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada, não vou poder brigar com ninguém. Ele vai vou poder pro lado, eu vou pro outro. Isso, não vou poder brigar com ele, não vou poder ir pros lugares. E que ele vai fazer mesmo, né? E aí eu falei, não, cara, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação. E então ele saiu, né? Ele foi para uma festa. Aí eu fiquei em casa e tava lá em casa pensando. Do nada me veio uma vontade de orar, né? Me deu uma coisa no meu coração. Ai, vai orar. E eu ajoelhei. E quando eu ajoelhei, eu não sabia falar nada. Tipo, só chorava. E depois eu comecei a falar, né, pra Deus, para que ele mudasse aquela situação. Porque eu não queria viver aquilo. Ou ele mudava, ou eu ia me separar dele, né? Ou ele mudava aquela situação, porque, assim, o Tom, ele teve bastante livramento, né? Quando, né, nós começamos a namorar, ele sofria acidente de moto, né? Que ele trabalha com moto, então ele sofria acidente com moto. Ele tinha muitos livramentos e eu falava pra ele, vamos na igreja, cara, pra você agradecer a Deus pelo livramento que Deus tinha te dado. E ele nunca aceitava. Ele nunca ia. Ele, não, eu vou, e nunca ia. E eu ficava triste com aquela situação, né? Aí aconteceu uma situação, né, que eu orei, né, pedi pra Deus pra ele mudar aquele quadro, que eu não sabia mais o que fazer. Ou Deus mudava o quadro, ou eu terminava com ele.
Você estava cansado de sofrer. Já estava cansada de sofrer, já não aguentava mais. Além das mentiras, o cara era violento também. E, bispo, eu queria verdadeiramente, eu bati a cabeça no travesseiro, eu queria mudar. Queria muito mudar, mas só que a gente sozinho, a gente não consegue. Você dormia pensando em mudar, eu conversava com ela, quando ela descobria, isso tudo ela descobria. Não dá pra... E eu falava, poxa, mas eu quero, ela via, mas do nada, retrocedia de novo. Assim, a gente tem maneira de falar que o homem é a cabeça dele mesmo, mas não é. Tem gente que fala que é cabeça feita. Mas existe espírito imundos. Existe espírito que destrói a vida das pessoas. Verdade. E as pessoas não conseguem sem o poder de Deus. Então, você tem essa experiência de você querer mudar e não conseguir mudar. Porque a maioria das pessoas diz, isso é vergonhice, esse cara não vale nada, ele não presta, porque o ser humano hoje não está acreditando em mais ninguém. Não está acreditando. Então, vocês são prova viva que Deus ainda trabalha na vida que eles querem. Então, quando tu falou, Tiffany, que você coloca o joelho, que você estava... Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Aí você fala, Deus, ou o senhor faz, ou acabou. Isso é a minha única esperança. Chegou a arrepiar quando estava falando, porque isso mudou a história de Tauan. Ele não sabia o que fazer. Não sabia. Não tinha a fé que tu tinha. Você que não aguentava mais, jogou nos pés de Deus. Aí Deus muda, começa a tocar no coração dele. Isso é fantástico. Isso no fundo do poço. Tauan, agora você, né, que já estava naquela vida, queria mudar. Quando é que tu sentiu que realmente Deus estava fazendo obra na sua vida? Depois que eu fiz esse voto, eu vi que verdadeiramente o mundo espiritual existe, porque eu não acreditava nisso. Como eu falei para o senhor, eu acreditava na teoria da evolução, eu acreditava na biologia, eu acreditava na ciência. A gente discutia muito. Tiffany, isso é mentira, eu te provo. E conversava com ela em casa, chegava até a brigar às vezes, ela falava de uma coisa da igreja, eu falava outra, mas quando eu fiz esse voto, aconteceu o quê? Eu aceitei Jesus nessa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, roubaram minha moto, meu meio de trabalho. Meu Deus. Eu falei, ué, que negócio é esse? Não foi? Liguei pra minha esposa, eu falei, roubaram minha moto. E agora? E vim perturbado. E no outro dia, uma tia minha, falei, tia, tô precisando de um dinheiro. Mas sem fé nenhuma que sabe? Tô precisando de um dinheiro para comprar minha moto. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Na empresa que eu tava, a empresa tava um pouco fraca. E eu falei, tia, tô precisando de um dinheiro. E no mesmo momento que eu falei, ela me deu o dinheiro. E ali eu vi que verdadeiramente, através daquele voto, porque eu não tinha feito voto para nada. Porque agora que eu aprendi, a gente faz voto com a intenção. Com um propósito. Mas lá não, tinha pegado e colocado no altar. Eu falei, vou fazer. Vamos ver o que vai dar. Nada a perder, vamos ver. Né? Se for verdade, acontece. Se não for... E ali eu creio que essa moto chegou em minha mão, a moto que eu tenho hoje em dia, através desse voto. Que Deus amoleceu o coração dela. E chegou, do nada. Puf! Foi uma coisa assim, como o senhor falou. Puf! Do nada. Do nada. Assim, então tem a se entender que quando você coloca o voto, tu faz uma nova aliança, quebrando a antiga aliança, porque a fé é isso. A fé, ela tem que se mostrar. Tem pessoas, talvez, passando situações igual de vocês, casais, sem esperança nenhuma, né, que não está aguentando mais, mas que se ajuntaram, não foi para separar. Sim. Né, não foi. Assim, quando a Tiffany encontra o Tauan, ela pensou, a minha vida mudou. De repente, começa aquele conto de fada virar um pesadelo. Né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu acho que isso que o nosso público está entendendo. Que a Tiffany encontrou o Tauan, estava perdido, encontrou o Tauan também perdido. Mas o Tauan perdido parecia a solução da perdição da Tiffany. Não é mais ou menos isso, Tiffany? Eu acho que piorou. Mas aí foi o Tauan falou aqui, olha, a pior coisa foi ela me encontrar. Né? Só que as pessoas às vezes não sabem disso. Né? Não sabe, quer brigar sozinho, acha que vai conseguir. E, bispo, tem pessoas que eu converso com uns amigos meus, eles falam, pô, cara, eu consigo. Eu falo, poxa, tá bom, mas de 10, bispo, eu, homem, falando com o senhor, trabalho com homem, vivo com homem, de 10, 2, 3 conseguem. Entendeu? 2, 3 conseguem. E não é que não tenta, não. Não é que não tenta, a pessoa às vezes quer, mas não consegue. É espírito mesmo. É espiritual. O próprio Jesus falou que sem ele nada podemos fazer. Nada.
E o Pô de Graça é justamente para isso, para revelar que não foram pessoas especiais, pessoas que, olha, eu consegui. Não, são pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, pela graça. O que vocês fizeram para merecer ter uma vida transformada? Nada, né? Se afastou de Jesus, estava toda ruim, vivendo com um camarada pior ainda, e do nada você dobra o joelho, foi impulsionado a clamar um Deus que tu já servia antes. E esse Deus fala assim, eu nunca te abandonei. Isso é muito forte. Deus nunca te abandonou. E você sentiu que Deus naquele dia te ouviu, sim? Sim, me ouviu porque aconteceu uma situação, né, com ele no mesmo dia. No mesmo dia, eu ajoelhei, né, orei e falei com o Senhor. E assim que eu deitei, né, eu já ia dormir, ele me ligou, né, porque tinha acontecido uma situação com ele. E a partir dali ele chegou em casa e nós começamos a conversar e eu falei para ele, Tauan, olha só, eu não quero mais, eu não quero viver assim. Se você quiser, eu falei para ele, então eu não aguento mais, eu já não aguentava mais. Eu falei para ele, olha, eu quero, sei lá, eu quero encontrar um meio que a gente possa mudar, entendeu? Eu não quero viver assim, dessa forma. E aí ele, eu falei, mas eu não consigo e tal. Ele sempre falava que eu não conseguia. Eu não consigo, mas eu também, o que eu vou fazer? Eu também não sei o que mais fazer, porque você não quer nada, você não vai na igreja, ou eu te chamo para ir na igreja, para visitar a igreja, você não vai. Eu te chamo para ir comigo, Deus já te livrou disso, já te livrou daquilo, e você não tá nem aí, você não quer nada e tal. Aí ele falou, não, Tiffany, agora eu vou. Ele falou, vou visitar. Eu falei, tá, então tá bom. Então você vai visitar, né? Aí foi que eu já comecei a... Deus me ouviu. Aí eu falei, Deus me ouviu. Aí eu já fiquei, né? Aí no outro dia seguinte, nós fomos lá na minha mãe, né? Almoçar lá na minha mãe. Aí ficamos lá na minha mãe o dia todo. E depois eu falei, vamos lá na minha irmã, né? Na minha irmã, missionária Gleica. Aí eu falei, vamos lá, já entrei na brecha. Já entrei na brecha. Eu falei, vamos lá. E foi quando nós viemos aqui, né? E... fomos na casa da minha irmã, né? E lá estava meu cunhado e minha irmã. E eles começaram a conversar. Começou a conversar com meu cunhado, que é o pastor Wallace. Começou a conversar com ele, conversar. E a partir dali, Deus foi aquebrantando o coração dele. E essa conversa foi muito boa, porque eu vim com a ciência, com o homem de Deus. Pastor, eu vim com a ciência. Eu falei, me explica essas coisas de Bíblia aí. Aí ele começou a falar, não sei o que, me prova isso aí. Me prova isso aqui. E naquele dia o pastor Wallace estava cheio do estava. Naquele dia, se ele não estava cheio, ele não ia ganhar, não. Tá bom. Ele não ia, não. Porque eu estava martelando. Aí ele veio falando, porque eu falei pra ele, aí a gente entrou naquele assunto de não adorar as imagens de esculturas. Aí eu falei, poxa, tu fala pra não adorar imagem de escultura, mas na tua casa tinha um folheto, não era imagem de escultura, era um folheto que tinha capacete da salvação. Eu falei, na tua casa tem imagem, cara. Aí ele foi lá, rasgou a imagem. E foi uma conversa muito boa, que naquela conversa ali eu entendi através do homem de Deus, através da palavra de Deus, quem era Deus, né? Porque muita gente fica confusa, porque pega... para ler a palavra de Deus, a gente pega de Gênesis e Apocalipse, mas não sabe, de repente, a colocação, não sabe que tem livros que foram escritos antes de livros, e às vezes lê um livro que foi escrito lá, um exemplo, um livro histórico, de repente pega a crônica e não sabe a ordem cronológica de se colocar as coisas, e fica com a mente confusa. Eu tinha isso. Fala, poxa, mas eu não estou entendendo. E ali foi onde que o homem de Deus me explicou tudo, conseguiu me explicar tudo. Então Deus ouviu a tua oração? Ouviu. No mesmo dia. Rápido, né? No mesmo Mas dia. também estava com o joelho no chão, no chorando. Mesmo dia. Fez igual Ana, não aguento mais. O Senhor responde. Não, você apelou. Apelei. Deus entrou, legal. Entrou. E agora? Porque eu ouvi um testemunho do casamento. Foi tua mãe que falou, olha, eu fui lá, ela contou aqui, fui lá e tal. Cara, minha filha ia casar com um pé inchado, mandaram uma coisa para minha filha. Você já era crente, né? Já era crente. E a tua mãe preocupada que mandaram alguma coisa para crente. Mas fizeram um trabalho lá, minha filha tá ruim, tentou resolver lá com um amigo dela lá, né? Deu ruim. Deu ruim também, ele falou que não podia fazer nada pela crente.
Aí ela ficou revoltada e vocês acabaram ganhando a mãe de vocês nessa brincadeira. Mas como está agora o relacionamento? O príncipe, que não era príncipe, era sapo. Isso. Se transformou em príncipe? Tu acha que quando Jesus entra na vida dele, transformou ele em príncipe? Transformou. Outro homem. Transformou outro homem, outra pessoa. Outra pessoa. Ele tá rindo, cara, eu sou mesmo, cara. Agora, dizem que se nós testemunharmos nós mesmos, o testemunho não é válido, né? Então outra pessoa tem que testemunhar da gente. Ela diz que tu é um novo homem. E ela é uma nova mulher? Sim, bispo. Ela é uma nova mulher para mim, muito sábia, né? Desde a minha conversão, ela sempre foi uma mulher sábia, né? Sempre soube me escutar, porque eu gosto de falar muito. Agora eu tô falando menos, bem menos. Falo quase nada, mas antigamente eu gostava de falar muito, sempre soube me escutar. Teve um momento, eu como cristão, eu dei uma tropeçada, não me afastar, mas eu e ela, a gente discutiu feio, né? E ela teve a calma de não partir para outro lado. Ela continuou, brigou pelo relacionamento dela. E depois de lá para cá eu fui vendo que... Eu venho vendo que eu entrei para a igreja com um propósito, né? Eu sim entrei para a igreja através da minha esposa, obrigado, através do pastor, obrigado, mas o meu propósito é ir para o céu, entendeu? Então, para eu ir para o céu, eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Lá em Pedro diz que se eu deixar minha esposa triste, a minha oração não é chegada aos céus. Então, não importa mais. O mais importante para mim é os céus. Então, se eu tenho que fazer minha esposa feliz para ir para o céu, eu vou fazer ela feliz. Se eu não posso tratar ela mal para ir para o céu, eu não vou tratar ela mal. Se eu não tenho que trair ela para ir para o céu, eu não vou trair. E aí é onde que entra. É porque as pessoas, tu vai entrar para a igreja, tu vai mudar. Não, tu não vai mudar pela tua esposa. Tu vai mudar para alcançar a tua salvação. Porque eu creio para mim que muita coisa ela deixa de fazer também, deixa de falar alto, deixa para alcançar a salvação dela. Porque o primordial do cristão é a salvação. Então, se eu tiver que plantar bananeira para agradar ela, para ser salvo, eu vou plantar bananeira. Não tem vergonha nenhuma. Então, eu sou um banana, eu sou aquele cara frouxo hoje em dia. Não importa, o que importa é eu ser salvo. E valeu a pena? Vocês acham que valeu a pena? Muito. Mas vocês são jovens, vocês ainda podem curtir muito a vida, não tem que ficar com gosto de igreja, não. Né? Tem muita gente que fala isso. Você para que ficar na igreja? Você está na igreja todo dia para você estar na igreja? Não precisa, vocês podem curtir a vida. Vocês são jovens, não são jovens? Sim, somos jovens. Dá para curtir a vida. Dá. Né? Não precisa ficar na igreja. Vocês acham que... Não, dá para curtir a vida com Jesus. Não dá para... Você não deseja voltar? Não. Porque o testemunho de vocês é forte, estava toda fora. Assim, se eu fosse fazer uma linha do tempo, era assim. Ela vem para Jesus, fica na igreja, faz as orações dele, é crente. Aí se desvia. Largou Jesus. Aí vai para o mundo. Foi lá para o mundo, ó, arrebentou. Tem gente que está assistindo o podcast e fala assim, poxa, aquele entrevistador não deixa ninguém falar. Mas eu não posso ficar de fora de uma situação dessa que me impacta, gente. Porque, olha só, você veio para a igreja, se afasta, aí o mal vai lá e te arrebenta. Você aprende tudo que você não fazia antes, que você reprovava, você começa a fazer. Comecei a fazer. É isso? Começou a beber, usou droga? Usei. Usou droga, foi por aí, arrumou os camaradas e tal. E mesmo assim, esse é o ponto que eu acho interessante. Deus estava te vendo. Estava me vendo. Deus estava vendo. Aí você virou uma isca de Deus. E sendo fiel mesmo em toda aquela situação. Toda ruim. Era para morrer nesse mundo cruel. Mas Deus estava lá. Estava lá. Aí, assim, eu me dou aqui por abusado, né? Me dou por abusado. De falar que Deus tinha um plano maior do que você imaginava. Tinha. Deus estava paquerando o Tauã. Olha só. Deus paquerando o Tauã. Você vai lá, já vou acabar com ela. O diabo não, nem vai acabar com ela. Eu ainda vou tomar o seu. Aí o príncipe, que era sapo, não era príncipe, era sapo. Nós já tínhamos uma promessa nos céus. Encontra você que era uma princesa disfarçada, né? Estava disfarçada, acho que você era espiã. Essa menina toda ruim, mas Deus estava lá dentro. Estava lá. Porque olha só, você não falou que você voltou e começou a orar, você estava lá fora ainda orando. Estava fora, orando. Olha que coisa. Lá fora orando. Por quê? Porque aprendeu e não esqueceu.
uma vez filho, filho para sempre. Pra sempre. Então você estava lá fora orando, Orando. e nesse momento que você estava orando, não aguentava mais apanhar, levar na cabeça, clamou o Deus de Israel. Porque isso aconteceu muito com Israel. Israel se afastava de Deus, o inimigo pisava nele, achava que podia. Mas quando Israel clamava, Israel começava a clamar, manifesta a graça. O que é a graça? O favor não merecido. Não foi porque você orou muito, foi porque Deus amou você. Então a graça vem, vamos mudar a sua história, deixa comigo, você clamou. Então Tauã vai e é alcançado. E o próprio Tauã, confesso, eu era um monstro, não sei como ela conseguiu ficar comigo, mas a graça também alcança o Tauã. E esse é o motivo do nosso podcast. Talvez as pessoas possam... Por que vocês fazem esse podcast? Para que outras pessoas possam entender que ainda há esperança. Ainda há. Vocês são fruto disso, vocês são fruto dessa esperança, né, de oração, de clamor. Tauã diz que ele não merecia, a mente dele era perturbada, só ciência, porque o globo e tal. Aí Deus, esse cara tá maluco, eu vou ter que salvar ele. Mas dentro dele tinha um senso de justiça, de certo e errado. Olha só, estava lá fora, não acreditava em nada, mas queria ser feliz. Isso. Então a graça alcança pessoas que não merecem e ganha esse favor de Deus. Hoje eu tenho certeza que vocês são gratos a Deus, não é? Sim, muito grato a Deus. Entendeu? E se a Tiffany fosse dar um conselho para jovens igual você, que está na igreja, que talvez pensa em ir lá fora, arrumar alguém, ou está lá fora, já com alguém, está sofrendo, sendo traída, sabe, apanhando, e qual seria o conselho que a Tiffany daria para essa pessoa? Meu conselho é que, né, a pessoa que estiver passando por isso possa lutar com as armas certas, porque todo momento eu lutei, mas eu estava lutando com as armas erradas. Então, quando eu decidi lutar com as armas certas, o Senhor, né, me ouviu. E assim como o Senhor me ouviu e transformou meu casamento, transformou minha família, o Senhor pode também transformar a vida dessa pessoa, né, que vai estar vendo esse podcast, né, e transformar o relacionamento, transformar a família, né? Porque Deus não só transformou o Tauã, como transformou ele a te família. pede em casamento, você Isso. casa com ele, os legalmente casados, entendeu? Legalmente. Veio tudo ruim, né? Veio Tudo tudo ruim. errado. A igreja aceitou assim mesmo, porque essa igreja é a igreja da Aceitou. bagunça, né? Para o pessoal tudo errado. Aceitou. Mas agora, legal, casada no papelzinho, herdeira de direito, é seu, tudo é seu. E Deus ainda aumentou a família pelo jeito, né? Aumentou. Entendeu? Ainda deu promessa aí, veio Estezinha, isso não tem preço. E já que Deus fez isso, que eu lembro muito bem que vocês quase que desistiam, mas aí, ó, Deus, peraí, o que começa a boa obra é poderoso para terminar e Deus trouxe vocês até aqui. Então, o teu conselho é que a pessoa não desista. Não desistam. Tem jeito. Tem jeito. Então, se a pessoa está lutando lá com um cara todo ruim, ela pode continuar lutando? Pode continuar lutando, que tem jeito. Mas Porque- lutar com as armas certas. Porque hoje as pessoas fogem de um relacionamento assim abusivo, problemático, elas acham que não tem jeito e usa a arma de não, tem que amar mais a mim. É verdade, eu também achava que não tinha jeito. Eu também pensava assim, entendeu? Mas eu queria lutar pelo meu casamento. Eu sabia que Deus tinha um propósito no meu casamento. Não foi à toa, nada daquilo que eu vivi tinha sido em vão. Eu entendi, eu sabia que Deus tinha um propósito ali. E hoje nós estamos É o aqui resultado. porque é o resultado do propósito que Deus tinha. Se você tivesse desistido, Aí, talvez não existia a família Maisonete, não existia. Não existia. Não existia. Então, assim, é forte o que tu falou, né? Você tinha direito de sair, porque o cara pisou na bola. Mas você resolveu lutar. resolvi Tem lutar. gente que usa o seu direito para abandonar a luta. Abandonar. E vai abandonando tudo, e nunca é feliz, fica com marca de relacionamento destruído, porque não lutam contra o mal para vencer, né? E o mal se vence com o bem. Então, parabéns. E, Tauã, você, que foi um homem muito cruel, né? Eu posso dizer isso, Tauã? Você muito cruel, foi um homem perverso, Pode falar. entendeu? Para ela parecia um príncipe, mas depois, eu sou o sapo, tu casou com o sapo, meu irmão. E transformado agora pelo poder de Deus. Qual o conselho que você daria para a pessoa que está passando, ou o homem que trata a sua mulher assim, ou o homem que acha que não vai mudar e dorme? Até aquele cara que enche a cara, bebe, fuma, chega em casa duro, sem nada, a família destruída, ele fala assim, não aguento mais, eu vou mudar, e nunca consegue mudar. Qual o conselho que tu daria para uma pessoa assim? Eu tava conversando isso com uns amigos meus esses dias, né?
Eles falam a mesma coisa que eu falei aqui antes, que não consegue. Eles falam. Pra homem, eles se abrem, eles falam, pô, eu não consigo ficar só com a minha mulher, eu sempre fico com uma menininha aqui, com uma menininha ali. Eles falam, são bem sinceros. Eu falo pra ele, pô, cara, sozinho você verdadeiramente não vai conseguir. Lutando com as armas erradas, você não vai conseguir. Sem direcionamento, sem um amigo, né? Que nosso amigo primordial, o Espírito Santo, você não vai conseguir. Eu falo com eles, converso com eles. E eles falam, pô, eu vou lá na tua igreja, eu vou lá, mas eles falam que chega em casa, a mulher briga com eles. E é aquela perturbação. E o conselho que eu dou para um amigo meu é que ainda tem chance dele ser transformado. Assim como Deus transformou minha vida, como a maioria dos 100 mil, vamos botar 100 mil que eu tenho, 99% fala, pô, tu é testemunha, cara, tu mudou mesmo, porque eles sabiam do que eu fazia, eles conviviam comigo, eu sempre fui muito amigo, sempre conversei muito, sempre fiquei em rodinha, eles falam, pô, cara, tu mudou mesmo. E eu falo, poxa, se eu mudei, você também pode mudar. É só você vir, deixar Cristo entrar na sua vida, entendeu? E eu converso isso com eles, mas tem que perseverar mais por eles, porque eu creio que eles vão chegar, em nome de Jesus. Hoje, gente, eu percebo que está havendo assim, uma campanha muito forte de falta de verdade, né? Eu acho que a mentira está sendo transformada em uma verdade e está fazendo que as pessoas venham acreditar na derrota mais do que na vitória. Vocês percebem isso? Se chegaram a passar por um momento desse de pessoas chegarem para o casal e dizer, não tem mais jeito, acabou, larga essa vida. Já tiveram algum tipo de conselho negativo? Porque a vida a gente fala só do conselho positivo porque dá certo. Mas já tiveram conselho negativo, gente? Já. Eu já, porque, conforme eu falei, né, a gente vivia aquele relacionamento abusivo. A pessoa não aguentava. Isso, não aguentava mais, e eu conversava com uma colega minha, eu falava pra ela, poxa, eu não aguento mais, o tal ano muda. Ela, Tiffany, larga ele não vai mudar não, ele não mudou até agora, você acha que ele vai mudar? E eu ficava, não, vou largar ele, não vou deixar ele. E eu concordava, sabe, porque verdadeiramente parecia que ele não ia mudar. Aparentemente ele não ia mudar, ia continuar aquilo, falava que ia mudar, não mudava. Ai, Tiffany, larga ele, deixa ele, vai ficar nessa até quando? E tal, é verdade, né? Larga ele, mas eu tentava largar ele, aí eu ficava... Na minha mente eu falava, cara, eu acho que ele vai mudar. Em algum momento... Mudar. Algum momento da vida ele vai mudar. Mudava um pouquinho. Aí eu, não quero mais. Aí, não, Tiffany, vou mudar. E ficava naquela. E hoje, essa pessoa, ela reconhece a mudança por Tiffany? Reconhece. Ele é testemunha disso. Assim, poxa, graças a Deus você não me ouviu. Assim, graças a Deus, porque Deus escuta, Deus é verdade. Reconhece. Então, esse é o motivo, Tiffany, de nós estarmos aqui. As pessoas do outro lado que estão assistindo, graças a Deus a nossa audiência tem aumentado, né? E as pessoas têm compartilhado com a gente. E eu gostaria muito que elas soubessem disso, por isso que nós convidamos vocês, que são frutos de orações de muitos outros casais, como do Alcio, da Greica, como da Damiana mesmo, que foi transformada numa briga, né? Porque o amor de mãe é tão forte. Ela deu testemunho aqui que ela foi brigar por você, mesmo ela não era evangélica, né? Sendo espírita, né? Ela foi brigar por você porque ela entendia que nada ia atrapalhar o seu casamento, né? Imagine só, e aconteceu muita coisa pro casamento ficar amarrado. Ela, né? também foi testemunha da minha mudança, né? Ela via a filha dela sofreu bastante, ela saía lá de casa chorando, chegava na casa da mãe dela. E eu acho que quando ela viu minha conversão ali, que ela viu que transformou a minha vida, ela falou, não, minha filha agora vai. Esse Deus faz. Esse Deus faz. E ela falou aqui com muita alegria, né? Sem arrependimento ter lutado. Como é que vai amarrar minha filha, rapaz? Né? Eu acho que também é uma pessoa que foi o mesmo cara que quebrou a tua perna. Esses caras estão quebrando a perna do meu genro. Agora minha filha com a perna inchada. Eu quebrei a perna. Que é isso? Tá amarrado? Ela partiu pra cima. Até nisso, né? É o que eu falo sempre aqui, até o que era pra dar errado. Deu certo, deu muito né? certo. Valeu a pena ficar com a perna quebrada, valeu a pena ficar com a perna quebrada, bem inchado. Por quê? Porque aí ganhamos mamãe hoje louva o Senhor, né? E isso é um testemunho grande. E o nosso podcast, viu, meninos? Eu quero agradecer a vocês
Vocês têm mais alguma coisa para falar? Porque talvez vocês tenham outra coisa que eu não saiba, que eu não perguntei. Bispo, eu queria dizer que quando nós somos casados legalmente, a gente casa no civil, a gente casa diante de Deus, tem pessoas que têm muitas dúvidas de como é que é um casamento cristão, né? A gente namora, a gente sai, a gente curte, a gente dança muito, mas tudo na presença do Senhor. Nada de pancadaria. A gente não precisa beber, a gente não precisa fumar maconha, a gente não precisa usar droga, a gente não precisa cheirar, não. A gente sai, a gente se diverte, a gente passeia, a gente viaja. Tudo que a gente faz legalmente na presença de Deus. Então, não tenha dúvida, quando eles verdadeiramente se tornar um homem ou uma mulher cristã, eles vão ter uma vida normal, mas uma vida normal mesmo, uma vida que eles vão honrar a sua esposa, uma vida onde a esposa vai honrar o seu marido, uma vida onde eles vão poder sair, uma vida onde eles vão poder viver aquilo que Deus quer que a gente viva, que é a vontade perfeita e agradável. Tauan também, quando tu encontrou o Tauan, era usuário também? Chegou a ser usuário, não? Era um usuário bem controlado. Eu tinha... Socialmente? Social. Eu era... Como eu posso dizer? Hoje em dia eu também sou um pouco, mas nem tanto. Eu era muito controlado. Eu tinha, eu tenho 10 cigarros de maconha para me fumar essa semana que vem. Aí ficava tudo certinho. Tudo organizado. Se um polícia se batesse lá em casa, eu acho que eu ia preso. Porque você era tudo organizado. Até o consumo era organizado. Tudo organizado. Agora eu entendo porque ele te batia. Eu entendo que o cara era violento, o cara era um usuário controlado de droga. Tudo organizado. Gente. Tudo organizadinho, esse aqui eu vou fumar hoje, amanhã esse aqui. Tava tudo apertadinho, tudo direitinho. Tudo pronto. Tudo pronto. Segunda, terça, quarta, quinta, dava até nome pro... Produção, vamos tornar esse casal. Não foi pro centro de recuperação? Não. Não foi pro centro de recuperação? Tem gente que fala que você tem que ser internado pra ver, porque uma vez viciado pra sempre. Não tem isso, não? Jesus liberta de tudo. Jesus liberta, né? Jesus liberta. Mas não teve que ir desmamando de pouquinho em pouquinho? Não. Assim, você não deixa de usar tudo de uma vez, não. Vai deixando de pouquinho em pouquinho. Na quarta-feira... Eu aceitei Jesus, na quinta-feira eu era crente. Eu usava roupão, você lembra? Usava roupão. Acabou. Eu achava que crente ia cantar assim. Então, eu botei roupão. Acabou. Comecei a pregar um anil. Mudou as vestes, mudou tudo. Da água pro vinho, de um dia pro outro. Tá vendo como é que tem esse testemunho? Eu acho que até ela ficou um pouco assustada, assim. Ficou, no começo. Começou uma confusão e tal, sapato, pra quem nunca queria vir. Eu dei minhas roupas, comecei a dar roupa. Ih, rapaz, boné, pra quem não queria vir, eu falei... Virou fanático, né? Virou fanático. E quando ele foi roubado, né? Eu falei, caraca, agora é o fim. Agora ele vai desistir. Eu pensei que ele ia desistir. Pensou, né? Pensei. Cara, mal aceitou Jesus. Que ele aceitou Jesus num dia, no outro ele foi roubado. Eu falei, caraca. Testemunhos simples e gloriosos. O que é simples e glorioso? As pessoas acham que, olha, testemunho forte, levei 10 tiros. Cortaram a minha garganta e eu não morri, não. Isso não é um testemunho. O testemunho é, Jesus morreu para me salvar e hoje eu estou salvo. Eu acho que um dos maiores testemunhos é esse. Você ter uma vida transformada de dentro para fora. É ou não é? E outra coisa, eu confesso para vocês, menino, não é fácil, hein? A gente está aqui falando, o pessoal fica, olha que testemunho poderoso. E tem pessoas lá do outro lado que estão sofrendo situações hoje e o testemunho dela só vai brotar daqui a 1 ano. Porque só conta testemunho de livramento quem quase morreu. É ou não é? Testemunho de cura, quem ficou enfermo. Testemunho de restauração, quem perdeu. Como é que eu vou restaurar uma coisa se você não perdeu? Então, é bom ser testemunha. O ruim é o processo para chegar até a testemunha. Então, hoje ela fala de um casamento abençoado, mas antes de ter o casamento abençoado, o que era? Um processo de sofrimento terrível. De alguém falando assim, desiste, não vai dar jeito. E tem pessoas do outro lado agora, Tauan e Tiffany, que estão ouvindo isso, desiste. Abre mão. E eu digo para essa pessoa para ela parar de sofrer o mais rápido possível, bicho. E vir. Tem que tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Colocar Jesus Cristo no centro do casamento deles. Que aí tudo que está amarrado vai desamarrar. Então, se essa pessoa, nesse exato momento, gente, nesse exato momento que ela está assistindo a gente, se ela dobrar o joelho e falar com Deus, o Deus de Tiffany, escuta essa pessoa? Escuta. Mas ela acabou de usar a droga dela, tá toda ruim, tá magoada, tá com raiva da igreja, saiu com raiva. Ele escuta. Se ela dobrar o joelho agora e clamar a Deus,
O Deus que mudou o Tauan, muda o marido dela, muda o filho. Muda. Independente de quanto ele é usuário, se ele é cracudo, se ele é violento, se é prostituto. Independente disso tudo. Deus porque muda. Ele é fiel, muda. É isso que as pessoas precisam ouvir, essa certeza. Então vocês dois são testemunhas vivas que a graça de Deus não se compra. Por quê? Porque ele comprou a nossa dívida. E quem compra a tua dívida pode dar perdão a ela. Entendeu? Esse que é o segredo. Então vocês aqui, para mim, pelo menos para mim, né, é um privilégio muito grande, porque eu posso mostrar para as pessoas, olha, ainda Deus opera. Deus opera em vidas jovens, Deus opera em homens, Deus opera em mulheres, Deus opera no casamento. Deus ensina as pessoas o valor do matrimônio, né? Do homem honrar a mulher. Não, você é minha noiva, você é minha esposa. Deus ainda ensina isso através de homens e mulheres simples que servem a Ele. Entendeu? Agora, somos perfeitos? Não. Por isso estamos debaixo da graça. Porque a qualquer momento a gente pode falhar. Depois de crente já falhou alguma vez? Já errou na conduta? Já. E aí, como é que a gente faz? O mesmo Deus que nos amou quando nós estávamos em trevas e nos colocou na luz é o mesmo que continua nos amando. Isso abre preceito para que a gente possa... é precedente, melhor dizendo, para que a gente possa continuar errando? Não. Por contrário, nos constrange a não errar. Olha o que o Taão falou que foi muito forte. Eu quero ir para o céu. Eu quero esse Deus. Se é bom ele na terra, imagine no céu, gente. Se é bom ele no nosso relacionamento, imagine se relacionar direto com ele. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui, viu, Taão e Tiffany? Então, eu quero agradecer a vocês demais pela participação de vocês e peço que vocês vá lá nas redes sociais de vocês e avise seus amigos, ó, nós estamos na rede, hein? Estamos na rede, porque eu vou pedir agora que você que está assistindo dê o seu joinha. Eu falei no início, mas eu tenho que falar agora do seu joinha. Se inscreva no canal e nos ajude a manter o canal. Você repare que nós estamos sempre mudando, a equipe quer melhorar, a gente quer ir para o ao vivo, né? A gente quer vir para o ao vivo, mas para o ao vivo nós temos que ter tudo uma estrutura, né? E nós fazemos o gravado como se fosse ao vivo. Não tem... Eu tentei aqui uma colinha, vi que não dá porque eu sou muito ruim. Até hoje eu sou ruim. Porque qual é a nossa meta? A nossa meta é que pessoas que estão do outro lado venham se identificar com o testemunho de vocês e não desistirem. E não abrir mão, sabe, de lutar pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, sabe, de conquistar bênção. Esse é o propósito. Então, você que está aí do outro lado, nos ajude a manter esse canal. Você pode também fazer a sua assinatura, né? Para quê? Para ter o nosso conteúdo o tempo todo. Nós vamos colocar muitas coisas no canal. Para quê? Para que o reino seja divulgado como ele é. Simples e glorioso. Um Deus que é capaz de salvar a todos que nele crê. Entendeu? Então, vamos estar despedindo. Por favor, Tiffany primeiro, sem perdão primeiro, depois o Tauan. E logo nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais esse episódio do nosso Pô de Graça. Tiffany. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Você, Tauan. Tchau, pessoal. E que esse testemunho possa falar ao seu coração. E que você, como homem, eu aqui falo para os homens, cara, honra a tua esposa, honra a tua casa, honra a tua família e sirva a Deus, porque não tem outro caminho se não for o de Deus. Muito obrigado e até o próximo. Show, show. Até o próximo. E eu vou dar um conselho para homem e para mulher. Honre a tua família, honre a tua casa e venha para o Ministério Crescer, na rua Arthur Marinho, 237, Cidade de Deus de Janeiro. Tá? Faça contato com a gente, com a nossa equipe, tem o nosso Telegram que vai estar na tela, nós estamos fazendo oração, você colocou lá, entrou no grupo, vai receber oração, estamos com um projeto novo aí que vai arrebentar. Por que eu falo arrebentar? Porque é um projeto para mudar a vida, é um projeto de um ajudar o outro, sabe, compartilhar conversa, ensinamento, então você não pode ficar de fora, vamos estar junto aí já já, a equipe vai botar no ar esse projeto, mas você tem que acompanhar, acompanhe, divulgue, mande para o seu amigo. Se você conhece alguém que tem um testemunho, se você tem um testemunho e você quer contar o testemunho, entre em contato conosco. Olha, eu moro perto, eu estou aqui, nós estamos aqui em Cidade de Deus. Nós estamos no Rio de Janeiro, Brasil, Cidade de Deus. Eu moro perto, eu quero ir aí contar, não tem problema. É só marcar com a equipe e a equipe vai te dar um endereço, você vai vir, uma hora marcada, o dia que você pode vir, tu vai contar o teu testemunho e eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Eu moro fora do Brasil, quero dar meu testemunho.
escreve ele, relata ele, faz o seu vídeo, manda pra gente. A nossa equipe aqui é fera. Ela vai dar um jeito de você aparecer aqui na tela comigo e ainda vou te entrevistar. Esse pessoal é fera aqui na internet. O pessoal faz tudo com essa programação. Entendeu? Quase fizeram um robô meu, queria me tirar, porque falaram que eu falo muito. Estava na hora de colocar um avatar do bispo. Avatar nada, vão ter que me ouvir. Amo vocês, que Deus abençoe a todos, fique abundantemente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que ficou com a gente até o final desse vídeo, acompanhando mais um episódio de Testemunhos. Obrigado pela vida do Tauan, obrigado pela vida da Tiffany, obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de conviver com eles e ver de perto o quanto o Senhor é o Deus que ainda opera nos dias de hoje. Quero aproveitar para pedir que essa pessoa que está lá do outro lado, Senhor, possa ser alcançada por este amor. Que essa graça, Senhor, que chegou na vida dessa jovem, desse jovem, transformando os pesadelos em sonhos e realizando esses sonhos, também venha se manifestar agora na vida dessa pessoa. Que todo espírito oportunista que tem tentado destruir sonhos, pensamentos, projetos, colocar essa pessoa no fundo do poço e dizer que não tem jeito, possa ser agora repreendido e que a graça, que a misericórdia do Senhor venha invadir esse coração, Senhor, enchendo de alegria, de gozo e de confiança em Ti. Senhor, manifesta essa pessoa, traga sobre ela o resultado que ela espera em Ti, porque isso é que nós desejamos, Senhor, para que todos os enfermos sejam curados, todos os cativos sejam livres e o perdido seja achado em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, e que a salvação se manifeste hoje e que aquele que estava fora, aquele que estava longe, se sentindo abandonado e sendo culpado pelos seus erros, possa agora sentir a Tua mão, a Tua presença e voltar, Senhor, voltar para a sua casa, porque o Senhor não despreza aquele que vem a Ti. E eu assim creio e é assim que oro, te agradecendo já pelo retorno e pela vitória dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo. Fique com Deus.